Esse é o meu setup que mistura gamer e produtividade em 2026. Ao longo dos anos eu tive diversos setups, mas nenhum que fosse tão completo como esse. E sim, eu sei que não é o setup mais bonito do mundo porque eu me mudei recentemente, mas vou deixar aqui algumas imagens dos setups que eu já tive. E pretendo em breve fazer uma reforma de deixar esse setup mais bonito, principalmente essa parede, colocar uma persiana, algumas prateleiras e assim por diante. Mas isso é assunto para próximos vídeos. Aqui vamos analisar o que eu tenho nesse setup que me permite trabalhar muito bem e também jogar muito bem. Bom, primeiro eu vou começar com o Xbox Series S. Esse daqui que é meu parceiro já há muitos anos. Eu gosto muito de jogar videogame no controle. Já tive alguns setups de mouse e teclado com PC Gamer, seja Xeon, já tive Ryzen também, já tive bastante coisa. Mas eu nunca fui muito adepto ao mouse e teclado, então mesmo com os computadores, eu sempre usava o controle na hora de jogar. E levando em consideração um videogame que me permite jogar em 120 Hz com uma excelente qualidade gráfica e um excelente custo-benefício, com certeza eu fui de Xbox Series S, que na época eu comprei ele usado na faixa de R$ 1.600 e jogo ele assim, não todos os dias, claro, né? Mas sempre quando eu posso, quando eu quero jogar, com certeza o Xbox Series S me atende muito bem. E aqui talvez a parte que vocês estejam mais curiosos, que é na parte da produtividade. Esse daqui é o meu computador de trabalho, então ele é um Mac Mini com chip M1 com 8 GB de memória RAM e me atende muito bem porque o sistema macOS ele é muito fluido, então 8 GB de memória RAM no Mac é muito bom, tanto para trabalho pesado, tanto para renderizar vídeo, para várias abas abertas, então ele atende sempre muito bem. E para você que não conhece, isso é como se fosse uma CPU, um computador, aquela caixa gamer grande, é como se fosse somente esse quadradinho. Hoje ainda existe o M4, que ele é menor ainda do que esse, mas esse daqui, o tamanho dele me atende muito bem, fica muito bom aqui no setup, não ocupa muito espaço, só precisa conectar ele no cabo de força, um cabo HDMI para você passar para o monitor a imagem, um tecladinho e um mouse e tá funcionando. E esse suporte de monitor que eu fixei na mesa, eu comprei ele quando eu tinha um setup com um notebook, vou deixar uma imagem aqui. Então ficava aqui o monitor e aqui o notebook. Como eu não tenho mais notebook, eu tô só com o monitor, eu tirei a outra garra dele e deixei somente assim. Eu gosto muito desse suporte, mas realmente ele é mais útil quando você tem um notebook para usar junto. Se fosse para escolher um suporte, eu colocaria aquele de pistão a gás, né? Que você consegue mexer ele de uma forma melhor, porque esse daqui ele fica preso. Ele só vem para frente e vai para trás. Inclusive, depois eu pretendo fazer o upgrade trocando esse suporte. Vindo agora para esse segundo monitor, esse daqui ele foi um achado. Até então, o meu setup era somente um monitor primário e o monitor secundário, que no caso é um iPad, mas eu já vou chegar lá. Esse daqui, o tio da minha namorada trabalha em um condomínio que a pessoa simplesmente jogou esse monitor fora. Tudo bem, ele é muito antigo, se eu não me engano ele é de 2006, é um Samsung Sync Master. E ele tá com alguns pixels aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas ele aparece uns pixels verdes na tela, mas só depois que ele esquenta um pouco, depois de muito tempo de uso. Então, dá para mexer normalmente, consigo trabalhar bem, tá me servindo, não sei por quanto tempo eu fico com esse monitor secundário, mas ele dá um baita suporte para o meu trabalho, utilizar duas telas, então ele acaba adiantando bastante meu serviço. Não tinha até então esse monitor secundário, mas coloquei ele aqui recentemente, a pessoa jogou fora, eu aproveitei, então tá me servindo bem por enquanto, mesmo com o defeitinho que ele tem na tela. E aqui eu tenho o mais coringa do meu setup, que é o meu iPad. Então, no caso aqui, eu estou utilizando ele espelhando o mouse e teclado, então eu consigo mexer aqui em cima e eu consigo mexer aqui embaixo também, mantendo o sistema do iPad, só espelhando o teclado e o mouse. E também, se eu quiser, eu consigo espelhar a tela. Então eu consigo estender a tela ou espelhar a tela, mostrar a mesma coisa em ambos.
Então, ele funciona como um monitor secundário também, fazendo essa ligação, inclusive, sem fio. Aqui eu utilizo esse suporte nele impresso em 3D, então ele fica bem aqui. E também, quando eu preciso trabalhar fora de casa, eu tenho o teclado. E essa capa teclado aqui, ela é da marca que chama Betdal, se eu não me engano, comprei no AliExpress. E ele é magnético, então ele já conecta só de aproximar dessa forma. E ele vira literalmente um MacBook. Então ele tem o teclado, ele tem o trackpad e dá para você mexer como se ele fosse um Mac. Inclusive você consegue também, deixa eu arrumar a luz aqui, isso. Inclusive você consegue mexer nele assim também como Mac, dividindo a tela, colocando uma tela de um lado para você trabalhar e outra do outro. Vou abrir aqui uma nova aba para vocês verem. Aqui. Então você consegue trabalhar dessa forma, você consegue escrever normalmente e você, assim que fecha, ele vira uma capa. E quando você abre, ele continua da onde você parou. Deixa eu desbloquear. Continua da onde parou. Então isso aqui é um baita de um coringa para o meu setup, funcionando tanto como um monitor externo e também como um MacBook quando eu preciso trabalhar fora de casa. E as especificações desse iPad, ele é um iPad Air 5 com o chip M1 também, assim como o meu Mac Mini. Ele tem 64 GB de memória, só que eu assino o iCloud, então eu consigo utilizar o armazenamento na nuvem e isso não me atrapalha. E antes de finalizar o vídeo, eu esqueci também de mostrar essa, acho que se chama Light Bar, que é uma luz de mesa aqui que se encaixa no monitor. Então ela tanto joga luz para baixo, aqui tem essas cores, e também ela tem o RGB, que joga luz aqui em cima, saindo daqui de trás. E eu gosto bastante dessa Light Bar porque quando está trabalhando à noite ela dá um contraste legal aqui no setup, não deixa tudo tão escuro, né? E acaba aliviando um pouquinho a vista. O suporte dele original não é esse, eu pedi esse daqui para fazer impressão 3D, porque esse monitor é muito fino. Então o suporte original que veio nele não servia aqui, e aí acabei adaptando para esse. Um suporte que serviu, porém fica escapando um pouquinho, mas depois eu vou corrigindo ele sem problema nenhum. E bom, esse é o setup que hoje me atende muito bem. E eu gosto bastante desse setup, de todos que eu tive, por enquanto esse é o que mais me agrada, tendo toda essa configuração para trabalhar em casa, para trabalhar na rua, diversas telas para facilitar na hora do trabalho, meu videogame para eu jogar quando eu preciso, o Mac que é extremamente potente, recomendo bastante para você que trabalha de home office, adquirir um produto bom, até porque você precisa investir no seu trabalho, e também não prometo que estarei com esse setup por muito tempo, porque eu sou um cara muito assim que gosta de testar as coisas, então nos últimos 3 anos eu tive diversos setups e não sei por quanto mais tempo eu fico com esse, mas com certeza eu vou aproveitar ao máximo antes de testar um outro setup e por aí vai. E, inclusive, eu quero também reformar essa parede, dar uma vida para esse setup. Me mudei recentemente para esse apartamento, não deu tempo de fazer muita coisa, mas aos poucos a gente vai fazendo. E se você curte esse conteúdo, já se inscreva no canal e dá um like nesse vídeo para fortalecer. Tamo junto, até a próxima!